Você sabia que quando você fala, toda a estrutura óssea, sua caixa torácica, até a pontinha do dedo do teu pé, onde tem ossos, vibra junto com você? Seu corpo trabalha, ele vibra, ele vai junto com você cada vez que você emite um som, cada vez que você comunica algo. Isso é muito poderoso, porque é como se tudo que há em você falasse junto com você, se expressasse junto com você. É como não, isso é real, isso é um fato. Dentro da natureza, o único animal que consegue emitir a mesma sensação que quando a gente sente dentro, é a mesma que quando a gente sente quando ele faz um som, é o leão. O leão é considerado o rei da selva, porque quando ele ruge, o rugido dele produz em nós o mesmo tipo de vibração. Ao contrário de nós, que quando ouvimos a nossa voz fora, quando gravamos um vídeo, gravamos um áudio, gravamos algo emitindo a nossa voz, nós estranhamos e ficamos buscando ajustes, tentando melhorá-la, encontrando defeitos ali, estranhando. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa estrutura, ela está acostumada, habituada a ouvir de dentro para fora e vibrar conosco com a nossa voz. Mas o leão, ele tem não só o poder de fazer isso, mas quando ele emite o seu rugido, quem o escuta também sente a mesma vibração, como se essa voz estivesse saindo de dentro de nós. Isso é muito poderoso. Lá em Gênesis 49, quando Israel está ungindo os seus filhos, e ele chega em Judá, há uma passagem que fala que todos os irmãos iriam adorá-lo, que da tribo de Judá sairia o rei, o leão da tribo de Judá, que seria o Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo saiu, veio da tribo de Judá. E ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Ele se comunica conosco. E ele já deixou um lembrete, deixou na Bíblia, dizendo que quando ele emitisse a voz, ele se comunicaria conosco, de dentro para fora. Quando você entende isso, você vai lá em Gênesis 1 e você entende o poder da palavra. Você entende que quando você fala alguma coisa, quando você emite um som, quando você se comunica, você está gerando. Quando você está fazendo isso, você está gerando impacto, você está emanando, você está vibrando quem você é para o outro, você está partilhando de quem você é para o outro. Por isso é tão importante você ter a responsabilidade de saber o que você fala, com quem você fala, o tom que você fala, ter responsabilidade e amor com o que foi entregue para você em relação à sua voz. Quando você está falando com alguém, a responsabilidade, o respeito de enviar uma mensagem correta, de partilhar algo correto, porque quando você está falando algo para alguém, sobre você, sobre algo, sobre algum tema, todo o teu corpo, toda essa estrutura está indo com você. Está representando, está sendo representada na sua voz. Tudo que você é representado através da sua voz, do seu som, do que você emite. E você afeta as pessoas a maneira que você fala com elas. Você afeta as pessoas à medida que você libera para elas. Por isso que o dom de profecia, ele é tão poderoso. Por isso que o fluir no profético é tão poderoso, porque quando ouvimos as pessoas fluindo no profético, dizendo coisas para nós, emanando delas para nós, derramando como fontes de águas vivas para nós, palavras de Deus, de conforto, de promessas, ensinamentos, exortações. É como se o nosso espírito correspondesse, porque o espírito que há em Cristo se comunica com o Espírito Santo que está em nós. Porque quando ele foi crucificado, ele deixou o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós. E uma vez que a gente aceita Jesus, uma vez que você faz parte do reino, uma vez que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo Consolador. É o Espírito Santo que tem capacidade cognitiva, ele pensa, ele raciocina, ele nos ensina, ele aprende, ele nos ensina, ele derrama sobre nós o entendimento, ele testifica em nós o entendimento, ele escreve na tábua do nosso coração, ele escreve no nosso entendimento
O que a gente precisa entender sobre o reino, sobre Cristo, quando a gente cria relacionamento, ele sente, o Espírito Santo sente. Lá em Efésios diz que o Espírito Santo, ele sente, ele possui sentimento, ele possui emoções. Então não podemos negligenciar. Lembra assim, se ele vive dentro de você, tudo que você vibrar, sua alegria, sua tristeza, angústia, raiva, qualquer sentimento que você tenha, ele vai sentir. Ele vai sentir primeiro junto com você. E por final, o Espírito Santo, ele possui vontade, ele possui desejo. Então, quando você deseja algo que é fora do que é apresentado pelos princípios e valores de Cristo, ele pensa, meu Deus, ele poderia desejar tantas outras coisas. E o Espírito Santo, ele deseja de coração que você enxergue isso. Ele trabalha junto conosco. Ele vai junto conosco. Então, quando você vibra e você está alinhado com Cristo, você está alinhado com o Reino, quando você vibra, quando você fala, quando você se comunica, quando você está com as pessoas, quando você gera impacto, quando você cumpre o seu propósito, quando você flui no seu ministério, quando você de forma excelente executa seus negócios, onde você foi enviado, onde você foi plantado para poder fluir. O Espírito Santo vai com você, junto na sua voz e vibra com você. Ele vai no id com você, ele vem no vinde com você. O Espírito Santo ele vai te acompanhar o tempo todo. Mas é muito importante que você entenda que a sua comunicação, ela foi pensada e idealizada de forma muito autêntica. A maneira que você fala, a maneira que você se expressa, o som que você emite, ele foi idealizado antes de você nascer. Você foi criado para ser assim, desse jeitinho. Então não fique procurando coisas para você fazer. Sim, ajuste, melhore. Tenha referências para que você possa, sim, pensar em como você pode ser a sua versão melhor. Mas não copiar os outros, não fazer pelos outros, não permitir que a sua alma, a sua identidade, o seu espírito, o teu corpo sejam defraudados, sejam manipulados, sejam falsificados, sejam fake, sejam impostores. Não, seja você, seja autêntico, imita o seu som, imita a sua voz, se permita vibrar, se permita partilhar, se permita entregar o que o Senhor já gerou em você antes de você pensar em existir nessa existência, nesse planeta, nessa terra. Você tem um dom, você tem uma voz. E eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Como você tem usado a sua voz? O que você tem falado para as pessoas? Qual é o impacto que você tem gerado nas pessoas através da sua comunicação?